Olá, alunos e alunas do sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós temos um conteúdo legal, dando continuidade assim às nossas aulas. Conteúdo que é a opinião do leitor. Eu tenho o privilégio de estar aqui com Késia. Para aqueles que estão entrando agora na rede, não sei se tem algum aluno que está entrando justamente nesta semana. Se tem, eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Tenho Késia, que é intérprete de Libras, conosco aqui dos estúdios do Educa Recife, e no chat, que está passando por uma atualização. Breve vocês estarão interagindo aí no chat. Nós temos a professora Viviane Santos, que está aqui comigo. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui, eu vou conversar com a professora Adriana ao longo dessa aula sobre a opinião do leitor. Então, eu acho que vai ser um gênero textual interessante para todo mundo, para a gente poder expressar a nossa opinião de forma justa, sincera, né, professora? Sim, professora Então, fiquem Viviane. ligadinhos aí. Então, é isso, pessoal. Nós temos 3 formas de acessar essas aulas. É maravilhoso porque vocês podem, de uma forma ou de outra, né, ou de um jeito ou de outro, como vocês quiserem falar, vocês podem ter acesso a essa aula. Vocês têm acesso pelo aplicativo, vocês têm acesso pelo YouTube, o horário que vocês quiserem, e têm acesso também pela TV. E aí sempre falo, não é, dessa cooperação familiar. E aí contamos com vocês, que são os responsáveis aí da casa, são os responsáveis pelos nossos alunos e alunas. Contamos com esta cooperação, pois acreditamos na força que há na vontade dos pais, que seus filhos vençam através da educação e na força da escola. Então, estamos aqui como escola, representando a escola, e vocês aí em casa representam a família deste aluno, desta aluna. Então, contamos com vocês, tá bom? Então, vamos juntos nesse novo conteúdo, vamos continuando, não é, tudo aquilo que pensamos, planejamos para que seja acrescentado no aprendizado do seu filho, da sua filha. Então, vocês assistem diferentes programas, não é? Como filmes, novelas, séries, leem livros com diferentes temas, vocês conversam, escutam notícias. E é interessante porque sobre cada programa, cada filme, cada novela, não é? Cada livro que você lê, cada notícia que você escuta, cada notícia que escutamos, ou qualquer atividade de informação ou de divertimento, ou até mesmo, não é? Quando estamos dialogando com as pessoas, nós temos a nossa opinião sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Dizemos que gostamos, que não gostamos, o que poderia ser melhorado, como deveríamos pensar a partir daquele momento que lemos aquele livro. Pensamos assim, já que eu tenho essa informação, eu poderia mudar nisso. Temos sempre uma opinião sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o que fizemos, o que os outros fizeram. Estamos cheios de opiniões. E sexto ano, vocês estão naquela fase, não é, de descobertas, de transformações. Então, a mente borbulha de tanta informação, questionamentos e também, não é, opiniões. E a opinião de vocês é muito importante. Então, é sempre bom pensar nisso. Como professores, professoras, pais, mães, estamos sempre refletindo sobre a importância de ouvir uma criança, de ouvir um adolescente, um jovem. Por quê? Vocês têm sim o direito de expressar a opinião de vocês. Então, seja qual for
o programa, o livro que vocês tiverem acesso. Opinem, conversem, dialoguem sobre aquilo que você está experimentando, vivenciando no seu dia a dia, seja uma leitura, seja uma série que você está assistindo, seja um filme, seja o livro que você está lendo, seja ele digital, seja ele, não é? Ali você está abrindo as páginas, lendo, você precisa falar sobre ele com seu colega, com seu pai, sua mãe, sua professora. Fale, dê sua opinião, tá? Não fique calado ou calada. Vocês acham que a realidade e a ficção andam juntas? E aí? O que é que vocês pensam sobre isso? Vão pensando aí. Qual a sua opinião sobre isso? Pense na série ou filme aí que você mais gosta. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí naquele filme, naquela série que você assistiu. Não sei qual foi o tema, a professora Viviane também não sabe. Mas assim, você de repente tinha... era um tema que era de muito suspense e deixou você assim pensativo. E aí? Ou você gosta de ação, aventura? Ah, você é romântico, romântica, você gosta de algo assim mais de um romance. E aí, qual a sua opinião sobre o papel do ator principal? Como foi que você vivenciou, está vivenciando, assistindo essa série, né? Quais são os sentimentos que estão aí borbulhando em você? Qual a sua opinião sobre essa série, sobre este filme? Pensa aí, tá? É interessante, não é? Eu gosto de deixar uma dica, não é? Sobre tudo que assistimos, conversamos, é necessário. Esse é um tempo onde vocês, adolescentes, pré-adolescentes, estão muito calados na rede, não nas redes sociais, né? Mas no diálogo em casa com pai, mãe, na sala de aula com o professor, a professora. E aí eu gostaria que vocês pensassem nisso. E a partir de hoje, vocês expressassem a opinião de vocês. Para a gente expressar a opinião da gente, a gente precisa ter essa oportunidade, não é? Alguém precisa deixar, permitir, não é? Que venhamos falar e dar a nossa opinião. Então, é muito importante esse respeito no diálogo, não é? Entre pai, mãe, avô, avó, tio, tia e também na sala de aula, o coleguinha, não é? Com o outro coleguinha, coleguinha, ou até mesmo entre aluno e professor, professor e aluno. Então, eu tenho certeza que a sua professora, se você for conversar com ela sobre determinado tema, série, filme que você está assistindo, ela vai permitir esse diálogo, porque eu permito, tá? Então, se o chat estivesse funcionando agora, eu gostaria que vocês estivessem ali conversando com a professora Viviane e opinando, falando, compartilhando conosco o que você está vivenciando, porque isso para a gente é muito importante. Vamos seguindo. Você tem um perfil nas redes sociais? Quem não tem hoje, não é? Quando até um bebezinho hoje tem um perfil. E aí tem um problema de idade. E tem pessoas, né, crianças com 8 anos colocam que já tem 18, não é? Porque para estar no Facebook, para estar no Insta. E aí é interessante porque todas as pessoas fazem um perfil na rede social. E aí é interessante que cada perfil tem informação, já falamos aqui, verdadeiras e às vezes não são verdadeiras, como as notícias que são falsas e verdadeiras, não é? Então, as informações das pessoas nem sempre são verdadeiras. Então, quais são, não é, essas redes sociais? Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok. E aí, vocês fazem vídeos no TikTok? Qual delas vocês mais gostam de postar? E aí? Eu garanto que vocês se estão assistindo, estão agora, ou na hora que assistir, vão dizer assim, professora, eu gosto do Insta. Ah, não, eu gosto mesmo de fazer vídeo no TikTok.
Vocês têm as suas opiniões. E qual o impacto das redes sociais em nossas vidas? E aí, professora Viviane, gostaria de comentar, compartilhar com a gente um pouquinho aí do que você acha? Olha, eu diria que o impacto é grande, viu? Eu não sei se os meninos muito novinhos, né, que Sim. já nasceram com as redes sociais existindo, mas na nossa época não era bem assim, né, professora Sim. Adriana? A gente pegou justamente a transição entre ter uma vida que era só na vida real, a gente estudava, trabalhava, fazia as coisas e a gente não postava isso tudo, né? Sim. E a gente pegou a transição do surgimento das redes sociais, lá com o Orkut, ninguém mais lembra do Orkut, né? Outras redes sociais que antecederam as que a gente tem hoje, que antecederam o Instagram, o TikTok, Twitter, etc. Então, para a gente, significou uma mudança muito forte de como a gente lida com o nosso dia a dia. Porque antigamente a gente não postava uma foto do nosso almoço, a gente não postava foto de como quando a gente ia para a academia, ou de quando estava no trabalho, ou de quando fazia qualquer outra coisa, lia um livro ou assistia um filme. Então, eu acho, na minha opinião, dando uma opinião aqui, que as redes sociais mudaram completamente a forma como a gente interage com o outro, a forma como a gente olha para a nossa própria vida, porque de repente coisas que parecem simples ou que são simples, agora ganharam um valor midiático assim, né? Por que meu prato de salada é tão inusitado que merece ser compartilhado na rede social? O que eu quero dizer com isso, quando eu posto, né? Eu quero dizer que eu sou fitness, que eu sou uma pessoa que busca ter uma alimentação saudável. Será que isso estimula outras pessoas? Será que quando eu posto uma foto de um fast food, de sei lá, de jogando futebol, o que é que eu digo para as outras pessoas? Então, tudo que a gente faz gera uma opinião alheia, né? Sim. E é claro que essa opinião alheia pode ser boa ou pode ser ruim. O importante da opinião é que você consiga argumentos plausíveis, ou seja, bons argumentos que validem o seu ponto de vista. Não adianta só dizer gosto ou não gosto, sim ou não, aprovo ou desaprovo. É necessário, sim, criar toda uma cadeia argumentativa para que a sua opinião não fique vagando e não tenha conteúdo, né? Eu preciso dizer, professora Adriana, gosto da sua aula. Mas por que você gosta da minha aula, né? Eu gosto porque você é dinâmica, porque o assunto é bom, o tempo passa rápido, eu consigo aprender todo o conteúdo. Então, quando eu crio uma série de argumentos, eu valido a minha opinião, tá certo? Professora Vivi, ela é assim, bem precisa, não é? Nas suas colocações. E como vocês viram, eu dei a oportunidade dela colocar a sua opinião, que foi muito boa. Mas muitas vezes foi maravilhosa. Mas muitas vezes a nossa opinião, como ela falou, precisa ter uma argumentação, não é? E quando argumentamos, falando dos outros ou falando de nós mesmos, devemos pensar, né? Pensar naquilo que estamos falando, porque a nossa opinião a respeito dos outros vale muito para o outro. E aí é interessante estarmos atentos aos nossos comentários nas redes sociais, não é? As postagens, nós temos a oportunidade, como a professora Viviane falou, de postar tudo sobre nossa vida. Mas temos que estar bem atentos para aqueles comentários que muitas vezes é feito, que deve ser pautado, né, no respeito, na contribuição para a vida do outro, não é? Até uma crítica, ela deve ser construtiva na vida do outro, mas nunca deve ser destrutiva. Então, devemos evitar destruir o outro, porque o nosso papel, isso é a minha opinião, tá, pessoal? Nosso papel aqui, nessa vida, é construir, não destruir. Nós não temos que ser aquelas pessoas que destroem, não é? Mas aquelas pessoas que ajudam a construir. Então, essa é a minha opinião. Então, seja na rede social, seja no dia a dia ali, ó, lado a lado, vamos construir? É a minha opinião, tá bom? Vamos seguindo. E aí, seja na rede social ou presencial, nós temos o compromisso de causar um impacto na vida do outro.
Você costuma editar suas postagens nas redes sociais? Nas redes sociais? Por quê? E aí? Você posta e você edita quando posta? E aí, já sabem fazer isso? Se não, não é? Pensem nisso, editem. Vocês estarão ali praticando a escrita, não é? E aí, quando eu falei antes, pensando no que vai colocar, não é? Como você vai escrever ali. É uma atividade legal, tá? E deve ser feita com responsabilidade. Isso aí eu sei que vocês já estão na fase de aprender e devem fazer assim. Cada rede social tem suas características. O Insta, não é? Prioriza, como a professora Viviane falou, as fotos, não é? Aquelas que são, né, bonitas, você malhando, correndo, comendo aquele fast food maravilhoso. Já o Facebook, não é? É mais brincadeira, é uma das redes sociais que tem mais fake news, não é? Como o WhatsApp também. E aí, essas fake news, que já falamos sobre elas, não podem ser passadas para frente, não é? Divulgada. Você vê uma fake news, você não deve passar. Está explorando, não é? Ela aí, achei interessante. Eu acredito que isso acontece, mas não é verdadeira. Não passa adiante. Porque fazendo isso, nós estamos contribuindo para que mentiras sejam propagadas. E aí nós não podemos, não devemos ser, né? Podemos tudo, né? Podemos tudo? Vocês acham que podemos tudo? Não devemos fazer tudo que os outros fazem. É a minha opinião. Devemos fazer aquilo que é bom, aquilo que constrói, tá? É a minha opinião, não é a nossa aula, é a opinião do leitor. Então, lendo a vida, fazendo uma leitura sobre a vida, eu penso assim, tá? A minha opinião. Então, você tem direito, como indivíduo, fazer qualquer coisa, mas escolha não propagar notícias falsas na rede social, tá? Seja ela Facebook, WhatsApp, pensando sempre na emoção do outro, não é? Na saúde emocional do outro. Não divulgue fake news. Tá? Já diria manhinha, professora Adriana, Sim. tu não é todo mundo, né? Eu não sou todo mundo. Então, eu lembrei Verdade. também que o Facebook acaba sendo uma das redes sociais assim, que mais dissemina notícias fake news, não o Facebook, mas a gente, no Facebook, né? Por causa da presença de texto, né? A diferença entre essas duas redes sociais, né, o Facebook e o Instagram, é que o Instagram tem muita foto. E aí, para disseminar uma fake news, a gente precisa de uma argumentação, mesmo que uma argumentação falsa, de por que aquela notícia seria verdadeira. E a gente faz isso muito por meio dos textos escritos, né? E por isso que o Facebook e o WhatsApp acabam sendo os principais meios dessa disseminação, porque a gente pode escrever textos muito mais extensos para disseminar. E aí fica o nosso alerta, como a professora Adriana estava falando, de que sempre que um negócio parecer mirabolante demais, uma notícia parecer extravagante, você suspeite e não compartilhe. Primeiro, busque em sites, vá em jornais sérios, para ver se aquela notícia também está vinculada em meios de comunicação reais e sérios. E aí, se tiver, você consegue compartilhar com mais certeza. Se não, não compartilhe, tá certo? Então, checar sempre, né? É o nosso conselho para vocês. Cheque sempre se aquela informação é verdadeira ou não. Então, no Insta, todo mundo sai feliz na foto, não é? É as fotos mais lindas, tiram várias, vocês são assim? Tiram várias fotos e aí escolhe aquela que está mais bonita e coloca lá no Insta, não é? E todo mundo tem acesso. É maravilhoso, não é? E aí, quando vocês veem aquelas curtidas, comentário lindo, maravilhosa, não é? Aqueles elogios, o seu coração, não é? Acelera, puxa, acertei, a foto bombou na rede social. Não é assim que vocês sentem? Então, os pratos, como a professora Viviane falou, elaborados, aquele prato de salada, você gosta mesmo de um hambúrguer. Mas aí você pega e posta aquele prato de salada, não é? E aí é assim na rede social. Será que tudo isso é verdade? Que as pessoas vivenciam?
E vai ter gente cuja opinião é contra o prato de salada. Sim. E tem gente cuja opinião é contra o prato de hambúrguer. Sim. Né? Então, assim, além de saber administrar a sua própria vida na rede social, você tem que administrar as opiniões das outras pessoas que farão comentários em cima da sua própria vida. Sim. Então, às vezes, é difícil administrar, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado, a gente fica triste e, em muitos momentos, feliz. Então, lidar com a opinião significa também lidar com um certo amadurecimento emocional, para lidar com as emoções que você vai sentir quando alguém fizer alguma crítica ao seu comportamento, ao seu texto, à sua foto, etc. Isso aí, professora Viviane. Twitter. E aí, vocês usam Twitter para olhar as notícias que passam, né? Estão lá os comentários, né? As opiniões alheias. E aí? Lá as mensagens são curtas, não é? Os textos não são longos e as mensagens são curtas. É uma das características. TikTok é uma plataforma de criação de vídeos, não é? E essa vocês conhecem, porque olha, pense quantos vídeos nos são apresentados na sala de aula. Eu adoro a aula presencial, porque é demais. Mas aqui online também com vocês, nós amamos, porque vocês vão estar comentando conosco no chat. Logo, logo, tá? Está sendo atualizado para vocês usarem. E isso traz para a gente, não é, uma conexão maravilhosa. Então, será por que a maioria do pessoal nesta rede social fazem sempre dancinha? Pense aí. Por que será? Está todo mundo lá na frente, não é? Fazendo das câmeras do seu celular, fazendo a dancinha. É muita dancinha, não é não? Eu gosto de ver as danças de vocês. Curto todas quando me mostram lá na sala presencial. É bem interessante. Mas pense aí, por que todo mundo faz uma dancinha no TikTok? Na maioria, não é? Na maioria do tempo que estão, todos na rede social se preocupam muito com a beleza exterior e acham que devem aparecer impecável na foto. Será que isso tem alguma implicação? Não é fácil se manter bonito, bonita nas redes sociais. Para isso, muitas vezes, não é? Mentem sobre si mesmo, não assumem sua real situação. E isso é algo muito sério, não é? Para manter seus status de beleza, acabam fazendo sacrifícios desnecessários muitas vezes. Vale a pena refletir que somos pessoas diferentes, com características distintas. Então, muitas vezes na foto está todo mundo com o rosto quadrado do mesmo jeito, não é? Todo mundo procurando aquele ângulo que fica melhor na foto. Mas aí, no dia a dia, nós temos que entender que é importante, puxando um pouco daquilo que a professora Viviane falou, é que cada um de nós devemos nos proteger emocionalmente sobre aquilo que vamos escutar, né? As opiniões dos outros. E é muito importante pensarmos sobre isso, quem nós somos, quais são as nossas características, aceitar a nossa vida como ela é. Isso nos torna mais leves, mais bem resolvidos. E para isso, eu não sou profissional da área de psicologia, mas um bom profissional, não é? Muitas vezes nos orienta, não é? Nos leva a essa compreensão. E quando estamos vivenciando, não é, a vida, de certa forma, vivenciando algumas mentiras a nosso respeito, a nossa vida fica bem complicada. E é bem melhor vivenciar a verdade, né? Viver de forma verdadeira. A professora Adriana, é isso aí. Pronto, e acabou. O aluno tal, a aluna tal, é essa pessoa, né? Ela é composta de qualidades e defeitos. Ela tem isso aqui, mas ela é uma pessoa maravilhosa. E aí é interessante pensarmos sobre isso. Há uma cobrança nas fotos, não é? Por serem perfeitas. Com esta cobrança, o número de cirurgias plásticas aumentaram muito. E quem é que não escuta do outro
da outra, né? Ah, eu queria fazer uma cirurgia no meu nariz. Ah, eu queria diminuir o meu queixo, né? Eu queria fazer uma cirurgia plástica em tal local do meu corpo. Ouvimos muito hoje, porque as pessoas estão em busca da perfeição, não é? E o nosso corpo é perfeito quando ele está saudável. E nessa busca incessante, quantas jovens perderam as suas vidas? E pessoas adultas também. E aí, quantos adolescentes, crianças, às vezes, quando não são orientados, estão perdendo a sua saúde emocional, por não aceitar o seu corpo como ele é. Então, pensa sobre isso. Eu já falei para vocês, né? Aí aquele que tem o nariz, como da professora assim, não é? Não tão muito fino. Nós somos afrodescendentes, minha gente. Então, independente da cor da pele. Então, eu amo meu nariz. Seu nariz, sua boca, os seus olhos, eles lembram alguém da sua família. E eu amo a minha família. Então, eu tenho características da minha avó, do meu avô, que é afrodescendente. Então, para mim é um privilégio parecer com eles. Eu sou a continuação da minha família. Então, você deve valorizar seu nariz, sua boca, seus olhos, se são grandes, são pequenos. Eles são puxadinhos, não é? Ou mais redondinhos. Eles são seus. Eles são as suas características. Você é diferente do outro. E isso é um privilégio, ser diferente do outro. Mas vamos lá. Então, não queremos reforçar, não é, a foto feia. Você tem que fazer o melhor ângulo mesmo. Mas não se pega muito a esses detalhes, tá? Não posta uma foto feia, mas não se apega muito a esses detalhes. Então, a real é que a gente não pode ficar muito no mundo encantado de Alice, né? Tem que encarar a real. Então, não transforme a sua realidade em ficção. Estou correndo aí, não é? Então, pensa aí, posta o seu perfil verdadeiro, como realmente você é. E eu deixei aqui um conhecimento a mais, né? A mente sem parar. Aquela pessoa, né, que mente sem parar, ele é chamado de mitomaníaco. Quem sabe explicar isso é um psicólogo. Então, a nossa aula, ela chega ao fim. Eu deixo para vocês uma atividade aqui. Que recurso linguístico mostra que essas falas, não é? Qual é o recurso linguístico que conseguimos captar nas falas das pessoas, nas opiniões das pessoas? Então, rever essa aula e ver cada parte, tá? Então, a professora Viviane vai se despedir aí. Voou nosso tempo. Voou, menina. Tá vendo quando o negócio é bom, o instante voa. Ó, foi um prazer, uma alegria. A gente continua falando mais um pouquinho sobre artigo de opinião, etc., nas próximas aulas, tá certo? Um cheiro e até breve. É isso aí. Escolhe viver na realidade, que é bem melhor. Até a próxima.